Boa tarde, meus irmãos. É com imensa alegria que eu venho aqui hoje gravar um outro vídeo. E o tema que eu vou tratar dele hoje é: qual a diferença entre o Jeová da Bíblia e o Jeová das Testemunhas de Jeová? O Jeová da TJ. Veja que são muitas as diferenças. E eu vou citar aqui apenas algumas delas. O Jeová da Bíblia, ele instituiu a família. Por exemplo, em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, ali diz, Deus, ali o próprio Jeová disse assim, ó, é por isso que o homem deixará seu pai e sua mãe e apegará a sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Então veja que Deus, ali naquele versículo, Deus está instituindo a família. Mas em contrapartida, as testemunhas de Jeová, elas mandam esposa separar do marido, marido separar da esposa, pais expulsar filhos de casa, filhos deixar de falar com a mãe, deixar de falar com o pai. Isto porque não concorda com as coisas deles. Se o filho, no caso ali, não concorda com as coisas que a sua direção fala, né? O Jeová da Bíblia nunca mandou filhos desprezar os pais, como o Jeová das Testemunhas de Jeová manda. Veja que o Jeová da Bíblia, ele diz assim, ó, em Êxodo capítulo 20, versículos 12, ali manda que os filhos honrem seus pais, que os filhos honrem seus pais se quiser ter vida longa na terra. Ali diz que se os filhos quiserem ter vida longa na terra, eles têm que honrar os seus pais. Então veja que também Jesus, ele reforçando bem essas palavras, Jesus fez um comentário sobre a lei mosaica, destacando ali a lei mosaica. Então Jesus disse em Marcos, no capítulo 7, no versículo 10, ali Jesus disse que o filho que despreza pai e mãe deve ser morto. Isso foi escrito na lei de Moisés e Jesus aprovou. Jesus aprovou essa lei. Jesus disse que, conforme está escrito na lei de Moisés, o filho que abandonar, ou seja, o filho que desprezar pai e mãe, ele deve ser morto. Então veja que Jeová, o Jeová da Bíblia, não aprova o filho desprezar pai e mãe, conforme a direção das testemunhas de Jeová, o Jeová das testemunhas de Jeová faz. Manda filhos desprezar pai, pai desprezar filho, filho deixar de falar com mãe, mãe deixar de falar com filho, simplesmente porque um ou outro não concorda com as regras farisaicas deles, né? Então, agora nós podemos perguntar, será que essa coisa que as testemunhas de Jeová faz, que o Jeová das testemunhas de Jeová aprova, que é quando um filho não quer mais seguir a seita, o pai tem que mandar o filho, tem que colocar o filho para fora de casa? Será que o Jeová da Bíblia aprova isso? Será que o Jeová da Bíblia está de acordo com isso? Vamos ver aqui em Malaquias, no capítulo 4, versículos 5 e 6. Malaquias 4, versículos 5 e 6. Vamos ver se o Jeová da Bíblia aprova essa atitude do pai colocar o filho para fora de casa. Vamos ver aqui, ó. Aqui, o Jeová da Bíblia diz assim: e eis que enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e os fira
a terra com a maldição. Então veja, irmãos, o Jeová da Bíblia, ele não aprova esse tipo de coisa. O Jeová da Bíblia não aprova esse negócio de pai, simplesmente porque o filho não concordou mais com a seita, ele colocar o filho para fora de casa, não conversar com o filho, deixar de conversar com o filho, abandonar o filho de vez. A Bíblia não aprova isso. Vamos ver agora em Lucas, no capítulo 1, versículo 17, a parte B, vai mostrar também esse texto. Lucas 1, 17, aqui diz assim: irá diante do Senhor, ou seja, João Batista, irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos filhos, converter o coração dos pais aos filhos. Converter o coração dos pais aos filhos. Aqueles pais do coração duro que expulsavam que expulsasse o filho de casa, teria que converter o coração dos pais. Então, isso que João Batista, foi uma das tarefas de João Batista, né? Então veja que essa coisa de pai expulsar filho de casa, Jeová não aprova isso. Apenas o Deus das testemunhas de Jeová, o Jeová das testemunhas de Jeová, é que aprova essa atitude. Agora, o Jeová da Bíblia, o nosso Jeová, o Jeová da Bíblia, ele disse em Efésios capítulo 5, versículo 18, e diz: não deveis embriagar com vinho, ao contrário, devemos ficar cheios de Espírito Santo. Então nós, o Jeová da Bíblia, diz que nós, os cristãos, não devemos embriagar com vinho. Devemos ficar cheios de Espírito Santo. Agora, um certo senhor da direção das Testemunhas de Jeová, que se diz que tem um passaporte carimbado para o céu, ele, enquanto as Testemunhas de Jeová estavam na pregação de casa em casa, num domingo de manhã, ele estava numa loja de conveniência, comprando 8 litros de uísque. Agora eu pergunto, ele tem um passaporte carimbado para o céu. Será que lá no céu tem uísque? Ou será que quando ele for para lá ele vai levar? Porque pelo que eu sei, no céu não tem. No céu não tem. Será que ele vai comprar um litro de uísque e levar para o céu? Porque pelo visto eles não vivem sem uísque, né? Porque 8 litros de uísque. Eles são 8 pessoas, certamente estavam comprando 1 litro para cada um, né? Então, veja que essas pessoas que se diz ungidas, que cuida da vida de mais de 8 milhões de pessoas, são beberrões, está desobedecendo à lei de Deus, porque Deus diz que nós não devemos nos embriagar com vinho, devemos ficar cheio do Espírito Santo de Deus e não cheio de vinho, né? Mas o Jeová das testemunhas de Jeová, o Jeová das TJs, né? O Jeová das TJs permite que seus representantes, né, esses 8 homens, façam isso. Enche a cara de uísque, vem comprar 8 litros de uísque, enquanto as testemunhas de Jeová estão ali, pregando de casa em casa. Eles estão comprando uísque com o dinheiro daquelas pessoas que estão ali pregando, vendendo revista para eles, de graça, sem ganhar comissão nenhuma, e fazendo donativo para eles também. Eles estão ali gastando o dinheiro daquelas pessoas, né? Veja que esses 8 homens que se intitulam corpo governante, né, eles são gananciosos, arrogantes, pretensiosos, que eles se intitulam ungidos. E nós sabemos que ungido, em grego, significa Cristo. Então quer dizer que eles estão dizendo que eles são Cristo, né? São pessoas arrogantes, prepotentes, e eles chegam ao cúmulo de dizer
que ninguém é capaz de entender a Bíblia sem a ajuda deles. Veja que eles são capazes de dizer isso, que ninguém é capaz de entender a Bíblia sem a ajuda deles. Então veja que eles são muito arrogantes quando dizem isso. Agora, eles dizem que as pessoas, quando descobrem as falcatruas deles, que sai da sua organização, a pessoa tem que ser maltratada pelos aqueles que ficaram, né? Pelas testemunhas de Jeová. Diz que as pessoas que saem são apóstatas e que tem que ser maltratada, tem que ser tratada com desprezo. Se passar por eles na rua, vira até o rosto para o outro lado. Se a pessoa que saiu voltar a frequentar as reuniões ali, eles passam perto dele como se ele fosse como se ele fosse um lixo, né? Mas veja que a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que alguém tem que ser maltratado porque deixou de seguir uma religião. Isso é o Jeová, das testemunhas de Jeová, que diz isso. O Jeová da Bíblia não. Quer ver? Vamos conferir comigo aqui. Mateus capítulo 5, versículo 22. Mateus 5, 22. Mateus 5, 22 diz assim, ó. Porém eu vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão, estará sujeito ao julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão, estará sujeito ao tribunal. E quem chamar-lhe tolo, estará sujeito ao fogo do inferno. Então quem chamar um irmão de tolo, está sujeito ao fogo do inferno. E as testemunhas de Jeová chamam nós de tanto nome feio que eles xingam a gente. Não sei, né? Vamos ver, né? Vamos ver agora os versículos 44 e 47 do mesmo versículo 5. Aqui diz assim: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vós vos torneis filho de vosso Pai Celestial, porque ele faz nascer o sol entre os maus e os bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Então, para você ser filho do nosso Pai que está no céu, do nosso Jeová da Bíblia, para você ser filho do Jeová da Bíblia, você tem que amar os vossos inimigos e orar pelos que vos perseguem. Agora, continuando aqui, diz assim, ó. Porque se amardes apenas os que vos amam, que recompensa tem? Que recompensa tem você amar apenas os que vos amam? Não fazem isso também os publicanos? Os publicanos não fazem o mesmo? E se saudares somente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem isso também os gentios, o mesmo? Então veja, gente, que as testemunhas de Jeová está totalmente na contramão da Bíblia. Né? Se você sauda apenas os irmãos de vocês aí, e deixa de saudar uma pessoa só porque ela não quis mais ser testemunha de Jeová, o que você está fazendo demais? Tá vendo? Então veja que as testemunhas de Jeová, elas desrespeitam a Bíblia. E ainda se acham o máximo. Esse maldito corpo governante despreza Jesus. Eles dizem que a volta de Cristo aconteceu em 1914. A volta de Cristo aconteceu em 1914. Mas não aconteceu não. Ele ainda vai voltar. Cristo não voltou ainda não. Eles estão muito enganados. Cristo vai voltar. E esse corpo governante maldito, eles não perdem por esperar. Agora, dá para responder a pergunta inicial. Qual a diferença entre o Jeová da Bíblia e o Jeová das TJs? A resposta é simples. A resposta é simples. Ó, o Jeová do cristão,
que é o Jeová da Bíblia, né? O Jeová do cristão, ou seja, o Jeová da Bíblia, é o Jeová de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Então presta atenção. O Jeová da Bíblia, o nosso Jeová, que somos cristãos, é o Jeová de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. E o nosso mediador entre nós e Jeová é Cristo. Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Não é qualquer Cristo não, porque os ungidos se intitula Cristo. É Jesus Cristo, que é o nosso mediador. Agora, o Jeová das testemunhas de Jeová é o Jeová de 2 aos Coríntios 4, 4. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. E o mediador deles é o corpo governante. É simples demais, não é? O mediador deles é o corpo governante, que vai mediar entre eles e o Deus, o Jeová, de 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Que vocês testemunhas de Jeová que estão me assistindo aí, vocês sabem quem é, né? Você sabe qual Deus que vocês estão servindo, né? Vocês estão servindo um Cristo falso e um Deus falso. Vocês estão servindo, tá? Então, se cuide, porque o dia de vocês vai chegar, viu? Não se preocupe não, porque muito breve vocês vão ter que prestar conta com o Cristo de verdade. Não com esse Cristo, com esses 8 Cristos de vocês aí, mas com o Cristo de verdade.